Formado em Direito, seguiu a carreira diplomática, servindo em Paris, Madrid e outras capitais. Poeta, tem mais de 10 livros publicados. Como escritor, também incursionou pela ficção. Ex-representante de Portugal junto ao Conselho da Europa em Estrasburgo, ele acompanhou os debates sobre os grandes problemas que afetam o continente. Desde abril está à frente da pasta da Cultura e desse posto vem tentando estreitar as relações com o Brasil. Luís Filipe de Castro Mendes, ministro da Cultura de Portugal, é o convidado de hoje do Roda Viva Internacional. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 6 jornalistas. Robinson Borges, editor de cultura do jornal Valor Econômico. Mônica Manir, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Ana Weiss, editora da revista São Paulo Review. Ellen Brown, apresentadora da rádio Jovem Pan. Bruno Meyer, editor da coluna Gente e repórter de cultura da revista Veja. E Bruna Lencioni, editora-chefe da revista América Economia Brasil. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro, muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Estamos conversando no 7 de setembro. Sei da sua agenda, então por isso eu acentuo, sublinho os meus agradecimentos. Eu começo perguntando qual é o principal acerto e o principal erro do acordo ortográfico assinado entre o Brasil e Portugal. O acordo ortográfico foi uma boa iniciativa e foi ratificado por 3 estados de língua portuguesa: Portugal, o Brasil e Cabo Verde. O acordo ortográfico foi aprovado por Portugal, porque não só ratificou o acordo, como o pôs em vigor na ordem jurídica portuguesa e, portanto, a ortografia que é estabelecida pelo acordo ortográfico é a ortografia oficial da República Portuguesa. O principal acerto do acordo ortográfico é o objetivo de criar uma unidade, uma maior unidade e uma maior circulação entre os países de língua portuguesa. Ao mesmo tempo, o acordo ortográfico, e muitas vezes as pessoas esquecem isso, tem muitas margens de flexibilidade. Não é um acordo rígido, é um acordo que tem margens de flexibilidade, em alguns casos, e que, naturalmente, são sempre suscetíveis de ser examinados. Portanto, eu penso que o problema que o acordo ortográfico tem agora é ter muita contestação, mas a contestação em si é um bem, porque as coisas devem ser discutidas. Nada está além da discussão. Mas o senhor não apontaria um erro? Não houve erros? Eu não sou linguista, eu não sou especialista em ortografia. Eu escrevo naturalmente pela ortografia que aprendi. Quando publico um texto oficial, naturalmente o texto sai na ortografia oficial de Portugal. E quando escrevo um texto para os meus livros, quando entrego os meus textos ao editor, eu digo que não sou contra o acordo ortográfico e que por isso podem publicar de acordo com o novo acordo ortográfico. Porque em Portugal as pessoas estão divididas entre aos escritores que aceitam que os seus textos saiam pelo novo acordo ortográfico e há escritores que dizem não, os meus textos só saem pelo acordo ortográfico, pelas antigas regras de ortografia. E o senhor aceita? Eu não tenho essa posição. Eu aceito, não sou especialista, não considero que a discussão do acordo ortográfico seja o mais importante para a cultura portuguesa. Acho que a discussão do acordo ortográfico deve ser feita, tudo deve ser discutido, tudo deve ser debatido. Agora, debatido pelas pessoas que são especialistas. Para mim, o acordo ortográfico é uma convenção. Para mim, a ortografia é uma convenção. Uma convenção que temos, evidentemente, que ter regras. Não podemos cada um ter sua ortografia. Mas não é, para mim, um tema essencial nem da cultura, nem da relação entre os países de língua portuguesa. É um bom instrumento, nada mais. Ana Weiss, abre a roda. Ministro, boa tarde.
O senhor assumiu em abril um ministério que havia anteriormente sido rebaixado à secretaria e depois voltou ao Estatuto de Ministério. Esse rebaixamento causou um impacto muito grande, enfraqueceu. O senhor vê um enfraquecimento e esse problema orçamentário histórico e toda essa crise do Ministério hoje que o senhor assumiu em abril, decorrente desse rebaixamento anterior? Vamos a ver. É claro que o Estatuto da Cultura como Ministério ou como Secretaria de Estado tem importância, não é indiferente. E se a cultura for um ministério, se o responsável político pela cultura for um ministro, ele tem assento em Conselho de Ministros, ele discute diretamente com o chefe do governo, ele tem, efetivamente, com o chefe do governo e com os seus colegas do governo. E, portanto, tem muito mais força e pode muito mais intervir com muito mais eficácia na defesa dos assuntos da cultura. Robinson. Ministro, a relação do Estado com a cultura é um tema delicado, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, acham que o fato de ter verba pública numa determinada produção artística pode ser uma forma de controle estatal da manifestação. E, para outros, o dinheiro público é indutor de grandes manifestações artísticas. E no caso da Alemanha, por exemplo, o orçamento público nas artes chega a 80%. Nos Estados Unidos é praticamente o oposto. Qual é a sua visão pessoal dessa relação entre Estado e cultura e do ponto de vista do investimento público nas artes e dessa crítica que existe de quem acha que pode haver algum tipo de indução do investimento público nas artes estatal? Não se pode confundir o investimento público com o dirigismo cultural. O Estado deve ter com a cultura uma relação de estratega e facilitador. A estratega de grandes eixos em que deve promover o interesse público, nomeadamente a televisão pública, o serviço público de televisão, dar conteúdos para além da mera medição da audiometria, oferecer conteúdos interessantes e, mesmo que a audiometria não seja esmagadora, poder transmitir conteúdos de qualidade. O Estado tem um papel facilitador na medida em que deve intervir para apoiar e ajudar as iniciativas culturais. Nós não temos em Portugal a mesma tradição de mecenato que tem os Estados Unidos. E não tem a Alemanha, penso que também nós temos mecenato, nós temos muitas empresas que estão ajudando e estão contribuindo e estão facilitando a vida cultural e as atividades culturais, mas a crise veio tanto afetar o Estado como veio afetar as empresas. E então as empresas têm menos disponibilidade para o mecenato. E, nesse sentido, a aliança virtuosa é uma aliança entre Estado, privados, municipalidades, regiões, de forma a todos poderem contribuir para dar aos agentes culturais, dar aos sujeitos culturais a possibilidade de comunicar, a possibilidade de terem público e oferecer também aos cidadãos, ao público, a possibilidade de terem acesso aos bens culturais, de terem acesso aos espetáculos, de terem acesso às performances, independentemente da lei do mercado, independentemente da mera produção de lucros, da mera obtenção de lucros. É nesse sentido que o Estado intervém, como um corretor, não como um dirigir, não para dirigir a cultura, mas para intervir na cultura, a favor dos agentes culturais. Ellen Brown. Ministro, eu vou até começar lhe pedindo desculpas, porque o senhor faz uma consideração agora que, do ponto de vista ideal, é uma participação meio a meio, meio público, meio privado, onde um auxilia o outro. Isso, em tese, é o que preconiza aqui no Brasil a nossa Lei Rouanet, por exemplo, que é a principal financiadora da cultura. O problema é que, para você captar pela Lei Rouanet, obviamente, o empresário prefere investir essa captação dele quando tem um grande nome que sozinho já pode captar, porque é um grande nome ligado a alguma grande rede de comunicação, do que investir no grupo de teatro pequenininho lá que vai ter igualmente 2, 3 assistindo.
Nós aqui não conseguimos achar uma solução para isso com essa parceria público-privada. Como que o senhor acredita que essa solução pode efetivamente ser colocada em prática? Nunca há soluções ideais. Nós estamos sempre caminhando e aproximando-nos de um ponto de equilíbrio. E também não é 50-50, às vezes pode ser 30-50, às vezes pode ser 60%. Quer dizer, tudo isto varia com as conjunturas. O que nós queremos manter é, efetivamente, a aliança do público, do privado e do local, porque é muito importante. Mas aqui também tem o estadual, o nível federal, o nível municipal, todos esses níveis também têm que se articular. E tudo é investimento público na cultura. Ora, todo esse investimento tem que, evidentemente, favorecer aqueles que mais dificilmente chegam pelo mercado a conseguir o sucesso. Os nossos mecenas, por exemplo, têm um papel importante em áreas que não são lucrativas, mas que são simbolicamente importantes. Por exemplo, a ópera. A ópera é muito cara, tem um público, mas não é um público de massas. Não. Então, aí tem que haver uma intervenção, tem que haver uma ajuda. Outro exemplo, o cinema. O cinema em Portugal tem um mercado muito pequeno. Aliás, eu desejaria que o cinema português fosse mais conhecido no Brasil. E desejaria muito que o Brasil conhecesse o que nós produzimos em cinema, o que nós fazemos em cinema. Mas o cinema, na nossa língua, e o cinema num país de 11 milhões de habitantes, é evidentemente uma empresa é muito complicado ter o retorno. Então aí no cinema também tem que haver apoio. E aí nós temos um sistema de apoios, muitas vezes ligados a contratos de programa, a análise de resultados, a análise das performances, mas essencialmente eu considero que o apoio do Estado à cultura é essencial, não se pode passar sem ele. Bruna Lencioni. Olá, ministro. Eu vim nessa sequência ouvindo os dois colegas aqui nesse viés mais econômico e, de fato, não consegui entender muito bem. Eu entendi o seu papel de tentar atrair recursos para a área da cultura, assim como o Brasil tem tentado há muito tempo e a Lei Rouanet tenta estancar uma parcela desse déficit que nós temos enorme na área da cultura, mas, enfim, acho que naufraga também. Mas eu não consegui compreender muito bem de onde viriam esses recursos para o Ministério da Cultura em Portugal. Uma pergunta simples. Os recursos do Ministério da Cultura vêm do Orçamento do Estado. Tá, mas além desse, quer dizer, o seu papel de atrair o recurso... Há uma parte que vem dos privados, mas aí já são os agentes culturais, já são as empresas, as fundações, os teatros, os museus, a própria direção do património, que atrai esses recursos e que faz essas alianças. E depois temos também as receitas dos museus e dos monumentos, que, quando são nacionais, revertem também para o Estado. Aí também há muitas parcerias que se podem fazer e é isso que estamos fazendo. De onde vem o dinheiro? Portanto, vem em parte do Orçamento do Estado, em parte dos orçamentos das regiões, dos municípios, das localidades, em parte das contribuições privadas de vários tipos, podem ser de mecenato, podem ser de parceria, podem ser... Portanto, há muitas formas de conseguir o dinheiro. Não? O dinheiro é que não é muito, mas as formas de o obter, enfim, felizmente existem. Obrigada. Mônica. Fiquei curiosa, ministro, qual é o tamanho do seu orçamento? Quanto que é 104 voltado? milhões de euros, o que quer dizer... Mas é o orçamento, repare, estamos a falar do orçamento do meu Ministério, do orçamento de Estado, da fatia do orçamento do Estado que é dada para o Ministério da Cultura. Não estamos falando de, se somarmos todo o investimento público em cultura, aí teríamos que somar também as municipalidades, teríamos que somar também outros ministérios que também fazem a ação cultural. Não é só a cultura que faz a ação cultural, a educação também faz, a ciência também faz, o ensino superior também faz, inclusivamente a saúde também pode fazer. Portanto, a cultura é uma noção muito lata, muito vasta e, portanto, quando eu digo que tenho no meu orçamento 104 milhões, que são 380 milhões de reais, isto parece muito pouco. E tenho para a comunicação social, que também tutela, o meu Ministério tutela também, televisão pública e a regulação
dos mídia, não é? Tem 284 milhões, o que é 1 bilhão de reais. Bom, isto significa quanto por cento do orçamento total, ministro? Atualmente quero que é 0,5... 0,8. 0,8. Aqui no Brasil, 0,5, salvo engano. 0,8 em Portugal, sim. E o senhor acha suficiente a verba? A verba é a verba Se possível. quiser reivindicar mais... Eu não tenho a concepção do ministro como um agente de reivindicação. Eu acho que se deve reivindicar, que os agentes devem reivindicar, que os sindicatos devem reivindicar, que o pessoal da cultura deve reivindicar, mas eu não acho que o papel do ministro... É claro que o ministro deve reivindicar dentro do Conselho de Ministros, na discussão do orçamento, é claro que o ministro da Cultura reivindica para a cultura, como o ministro da Justiça reivindica para a Justiça. Agora, vir para a praça pública dizer eu quero 1%, eu não penso que isso seja o melhor modo de efetivamente ajudar a cultura. Ouça, mas no governo a que eu pertenço, não sei ainda como será o orçamento de 2017, eu estou-lhe falando do orçamento que estamos executando agora. Isso. Mas de qualquer modo, o governo a que eu pertenço, o governo de Portugal, tem uma concepção transversal da cultura. Primeiro, que a cultura deve trabalhar com os outros departamentos do Estado, fazer ações conjuntas. Depois que devemos trabalhar com os poderes públicos municipais, locais, regionais. E, portanto, se formos ver, o investimento público em cultura, público, é superior a este orçamento do Ministério da Cultura que eu acabei de vos transmitir. Perfeito. Como se só complementar, que eu perguntei do orçamento, porque o senhor mencionou que estaria sobre o guarda-chuva do Ministério da Cultura também a comunicação, Exatamente. Né? E isso parece que é um certo padrão na Europa, né? Por exemplo, na Espanha... Na França, sim. Na França, sim. Na Espanha é cultura mais educação e esporte, né? No Reino Unido é comunicação, cultura e esporte. Aqui, quando se tentou voltar ao esquema do MEC, né? Educação e cultura, houve uma reclamação geral, tanto que o presidente voltou atrás, né? Na época ele era interino, e o Ministério da Cultura tão só somente. Como é que fica a situação de um orçamento dividido, né? Você tem comunicação também no mesmo guarda-chuva. Como é que o senhor divide isso? Não tem algum que é sempre subalterno ao outro? Os orçamentos são autónomos. É evidente que o orçamento da comunicação social é superior, mas tem conta também com a empresa pública RTP, que tem uma grande fatia. Eu não penso que isso seja que nós, no Ministério da Cultura, a ideia de pôr a comunicação social sob o Ministério da Cultura foi para dar justamente à comunicação social, sobretudo à televisão pública, uma forte dimensão e uma grande aliança e uma grande parceria com a política cultural. Portanto, a televisão pública portuguesa está ao serviço da cultura. O que não quer dizer que as televisões privadas não façam também trabalho cultural. Simplesmente a televisão pública tem por contrato, através do seu contrato de concessão com o Estado português, tem a obrigação de produzir programas culturais. E é aí que nós, portanto, temos inserido, e é assim que nós compreendemos, que a comunicação social esteja com a cultura. Depois há toda a regulação da comunicação social, todas as instâncias regulatórias, mas estas instâncias regulatórias hoje são autónomas e têm a regulação, todas as entidades da regulação, seja a regulação de conteúdos, a regulação da concorrência, a regulação dos meios televisivos, dos meios, dos instrumentos da televisão. Tudo isso estão entidades reguladoras que são independentes. Bruno. Ministro, falando em televisão pública, o senhor já declarou que uma das 3 metas que o senhor gostaria de deixar no fim do seu mandato é criar mais conteúdos culturais na televisão. Pública. Na televisão pública. Que tipo de conteúdo o senhor gostaria de criar mais na televisão? Já se está fazendo na RTP, na televisão pública, já se estão fazendo séries, sair da novela e passar ao modelo de série.
o que dá e põe, evidentemente, mobiliza os nossos atores, os nossos realizadores a construírem, portanto, ficções. É uma ajuda ao cinema, além da ajuda que todas as empresas audiovisuais, as empresas têm que contribuir para um fundo que vai para a produção cinematográfica, é um sistema que temos em Portugal, mas para além disso, a televisão, ao fazer essas séries, ela está também contribuindo para o trabalho dos atores e dos produtores Depois, há programas especificamente culturais, transmissão de óperas, transmissão de concertos, ida a festivais, o noticiário cultural, que está sendo intensificado. Vamos ter um canal especificamente dedicado à cultura, que será a 2, e, portanto, há toda uma vontade de pôr a televisão mais perto da prestação de um serviço de excelência cultural ao público. Mas o principal seria transformar a novela para a série? Não, eu dei isto como um exemplo. Não temos nada contra a novela. Isto é um projeto da televisão. Eu não sou o diretor da televisão, nem sou o diretor de programas da televisão. Estou a dar alguns exemplos, mas o que eu desejaria ver era mais divulgação, mais programas sobre o património, mais programas sobre os nossos criadores, mais entrevistas com os nossos escritores, com os nossos artistas, mais transmissões dos nossos concertos, das nossas óperas, dos nossos festivais de cinema, festivais literários e toda a cultura, inclusive a cultura popular, naturalmente. É todo um trabalho que nós apostamos que a televisão pública possa prestar. O senhor, pessoalmente, gosta de assistir o que na televisão? Eu, pessoalmente? Pessoalmente. Eu gosto de algumas séries e gosto dos programas de música, de concertos, e, evidentemente, também tem que ver os debates políticos, não é? Qual série o senhor pode mencionar? É série portuguesa ou série americana, inglesa? Que tipo de série? Americana? É claro, todos vemos séries americanas, não é? Então não tem uma preferida? O Dr. House. Qual é a preferida? O Dr. House. House. É um homem extraordinário. House. Temos tempo para mais uma pergunta. Ministro, eu queria pegar, posso Sim. Carona na pergunta do Bruno? Temos 3 minutos. O senhor mencionou o teatro, a televisão e o Ministério da Cultura, indutor de novas formas de criar. Hoje, boa parte do que se produz é via streaming ou produção de conteúdo para a internet. A França, por exemplo, o departamento deles de imagem e animação, foi indutora de um estúdio de game que tornou-se que produziu várias games que são best-sellers mundiais. Como é que o senhor vê o papel do Ministério da Cultura diante dessas novas tecnologias, inclusive do ponto de vista de uma produção que pode ser também estratégica do ponto de vista comercial, né, como essa ação da França? É a última resposta desse... Nós estamos trabalhando muito no digital, na televisão e não só. E temos em Portugal muitos startups, muitas empresas jovens que aparecem construindo jogos e pretendemos apoiar muito a inovação. Vamos ter um hub em Lisboa para inovadores, vamos ter brevemente o Web Summit, onde vamos ter um grande encontro sobre as inovações na rede e, portanto, nós estamos muito atentos a essas realidades e que fazem a diferença no panorama cultural de hoje e na partilha dos bens culturais hoje em dia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o escritor, diplomata e ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Luís Filipe de Castro Mendes, ministro da Cultura de Portugal. Como a Bruna Lencioni queria fazer uma pergunta no primeiro bloco e não deu tempo, ela abre o segundo.
Ministro, sobre o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo e essa agenda com o Geraldo Alckmin em torno do apoio do governo português, eu gostaria de uma avaliação sobre essa questão, porque algumas pessoas falam sobre um apoio financeiro e em algum momento isso não vem muito claro. Então, eu gostaria de um esclarecimento de fato do senhor de que maneira isso vai acontecer. Portugal quer muito apoiar o Museu da Língua e, portanto, oferecemos o nosso apoio, mas há várias dimensões desse apoio. O apoio financeiro será mais com empresas portuguesas e instituições da sociedade, fundações portuguesas importantes, que estão já declarando e dispostas, eu não vou adiantar, evidentemente, cabe a essas fundações, a essas instituições, a essas empresas privadas anunciar o apoio que vão dar. Da parte do Ministério da Cultura, nós já comunicámos à Fundação Roberto Marinho que estamos prontos a disponibilizar os acervos digitais da nossa televisão, da nossa Biblioteca Nacional e do nosso Arquivo Nacional em tudo aquilo que o Museu da Língua quiser, porque o Museu da Língua não quer apenas reconstituir os acervos que tem, continua a ter, porque são virtuais, são digitais, portanto não estão perdidos, mas para além disso o Museu da Língua considerou que era a altura, nesta transição forçada pelo incêndio, era o museu ia aumentar as suas valências, ia aumentar, portanto, os seus recursos, aquilo que oferece ao público, e nessa medida nós estamos prontos com todos os arquivos que temos e, entretanto, nós também fizemos um trabalho de digitalização nos últimos anos muito intenso nos arquivos, na biblioteca e na televisão, que tem um arquivo extraordinário de 1957, data em que é fundada a televisão pública em Portugal, até hoje, com os noticiários, os programas, nem tudo se conservou infelizmente, mas tudo o que está gravado em fita, em áudio... Bruno. Ministro, está tudo... Ministro, eu vou voltar à pergunta que eu fiz no primeiro bloco sobre televisão pública, porque me chamou muito a atenção de o senhor falar das novelas portuguesas e essas mudanças de novelas para séries, né? Porque é uma discussão que as emissoras brasileiras estão fazendo com uma certa regularidade nos últimos tempos, né? Será que vale a pena continuar fazendo tanta novela, se as séries estão tendo tanto público, né? Minha pergunta é o seguinte, por que a novela portuguesa é importante na TV pública e por que vocês estão pensando em fazer cada vez mais séries? Olha, a novela brasileira foi uma revolução no audiovisual português, desde os anos 70 do século passado. Em 1977 estreia a novela Gabriela e é um sucesso extraordinário. E não apenas em Portugal, em Angola também. Logo ali, nos primeiros anos da independência de Angola. Gabriela era o programa mais adorado na televisão angolana. Então, a novela mudou a ficção audiovisual. A linguagem da novela penetrou muito os produtores audiovisual. Veio ajudar muito os atores e os produtores, porque o teatro, o cinema estavam, enfim, eram menos rentáveis e a televisão permitia, permitiam as novelas portuguesas, porque depois do impacto das novelas brasileiras em Portugal, os portugueses começam a fazer suas próprias novelas. Posso complementar? Eu gostaria de saber sua opinião sobre a influência das novelas brasileiras na visão, né, dos portugueses sobre os próprios brasileiros. Se isso, de alguma maneira, mudou a visão dos portugueses sobre o brasileiro. Em primeiro lugar, ensinou-nos... Desculpe. Não, nada. Pode responder. Em primeiro lugar, as telenovelas, as novelas brasileiras ensinaram-nos a melhor entender a fala brasileira, o português do Brasil. E então o português do Brasil é muito familiar, não apenas as novelas primeiro, depois a presença dos brasileiros em Portugal, mas para nós o português do Brasil é muito familiar e começou inclusivamente
a influenciar a língua nossa maneira de a língua é a mesma, só que o padrão é o mesmo, mas os falares são diferentes por vezes. E o primeiro efeito da novela foi tornar a maneira de falar brasileira muito familiar aos portugueses. Depois, a imagem que os portugueses fazem do Brasil, pois naturalmente passou um pouquinho por essas imagens que as novelas traziam. E não me parece que, de qualquer modo, que tenha tido um efeito muito profundo. Quer dizer, todo mundo sonha quando vê a novela, mas isso seja brasileira, seja portuguesa, com um mundo de pessoas que vivem em coberturas maravilhosas e cujos problemas, enfim, humanos são muito intensos, mas cuja vida se passa, enfim, agora não é o caso de todas as novelas. Aliás, há novelas extremamente interessantes, até há novelas passadas em outros países, na Índia, em Marrocos, e há uma grande riqueza nas novelas. A produção de novelas, aliás, é apaixonante e interessante. Mas eu diria que, efetivamente, as novelas tiveram muito impacto em Portugal. Os portugueses aprenderam a conhecer melhor os brasileiros, sobretudo a fala e as expressões e as graças. E acho que nos familiarizou muito com o mundo brasileiro. Ministro. Robinson, depois a Mônica Marinho. Uma dúvida que eu fiquei quando o senhor estava falando do financiamento da cultura, o mecenato, sim, ele tem algum tipo de eu não falei nisso. Temos uma lei do mecenato que dá isenção fiscal às contribuições das empresas às contribuições privadas para a cultura. Elas têm taxas de isenção fiscal e, portanto, é mais uma maneira de conseguir o dinheiro de que a cultura precisa. São as isenções fiscais da lei do mecenato. Nós estamos agora revendo a lei do mecenato. Vamos fazer um trabalho sobre a lei do mecenato, porque não está... Nem você dizia há pouco que aqui também não está muito... Qual é a crítica que o senhor faz? Quais são os problemas? Porque nós também aqui... A lei do mecenato, principalmente, vamos lá ver, nós temos que ver da perspectiva da empresa. Se a empresa está pujante, cheia de, enfim, criando muita riqueza, necessariamente olha para o mecenato de uma maneira. Num momento de crise, num momento em que as coisas estão perigosas, hein? Mesmo que a empresa em si não esteja muito mal, de qualquer modo, a situação é instável, a situação não é tranquila. Então, aí a empresa retrai-se. Não é uma crítica à lei do mecenato. Eu penso que a lei do mecenato pode ser melhorada, podemos dar mais margem de isenção fiscal às empresas, por forma a tornar mais interessante o investimento em cultura. Mas, fundamentalmente, a baixa do investimento em cultura das empresas portuguesas, que continuam a ter um grande papel cultural. Eu não vou citar aqui todas as fundações que as grandes empresas, os grandes bancos, os grandes grupos industriais portugueses têm e que fazem um trabalho notável, até aqui no Brasil. Ainda hoje estive com uma delas que está financiando aí atividades culturais. Mas o que se passa é que uma conjuntura de crise, como a que vivemos em Portugal nos últimos anos, naturalmente afeta o Estado e afeta empresas. Portanto, há um pouco mais de refriamento, há um pouco mais de contenção na despesa com mecenato, que não quer dizer que tenha desaparecido, mas, de qualquer maneira, é verdade que reduziu. Mônica. Ministro, o senhor mencionou o Museu da Língua Portuguesa, né? Um pouco antes de o senhor sair de Portugal, houve uma situação com o diretor do Museu de Arte Antiga, né, que disse que um dia o museu poderia gerar uma calamidade, né? O senhor se disse perplexo com essa informação e disse que sim, reconhecia que os problemas né, o museu tem problema, não só ele, mas outros também. E o senhor falou que para solucionar teria que ter um esforço solidário. Queria que o senhor explicasse o que seria esse esforço solidário para resolver os problemas dos museus de Portugal. Mónica, eu estou muito contente por estarem tão bem informados sobre o que se passa em Portugal. Efetivamente, o diretor do museu fez declarações que eu considerei... Nós estamos sempre conversando sobre o assunto. Não é o único museu que tem carências, que tem problemas, que tem dificuldades. E por isso, eu não achei um pouco estranho. Fiquei perplexo quando o diretor veio publicamente fazer essas queixas. E pedi para reunir com ele. Entretanto, ele escreveu uma carta em que esclarece o contexto em que fez essas declarações e lamenta a forma como elas foram, enfim,
tratadas pela opinião pública. Eu vou-me reunir quando voltar a Portugal com ele e vamos ver. O esforço solidário, evidentemente, que é o esforço, em primeiro lugar, há uma solidariedade de todos os equipamentos culturais entre si. Se há museus nacionais, eu compreendo que o Museu Nacional considere que tem mais atividade, que tem mais capacidade crítica, que tem mais procura que os outros museus. Mas também não podemos esquecer que os outros precisam também do apoio. E numa situação de dificuldade orçamental, nós temos que construir equilíbrios. O que eu digo é que sempre conversei com o diretor do Museu da Arte Antiga de uma maneira muito transparente, muito clara, e, portanto, estranhei que ele viesse a público com tanta alarmismo, porque não estamos à espera de uma calamidade, não é? A não ser que haja um tremor de terra como o de 1755, mas Deus queira que não. Ana. Ministro, o senhor mencionou que a novela Gabriela e as outras novelas que fazem sucesso em Portugal ajudaram na familiarização do português com o falar brasileiro. A gente ouve dos nossos compatriotas que estão estudando nas universidades mais tradicionais de Portugal que, apesar do acordo ortográfico, ainda existe uma resistência de muitos professores, doutores, com trabalhos entregues que não seja dentro da ortografia anterior, que isso ainda existe. É uma realidade que existe alguma atenção do Ministério para essa realidade? Nós temos 9.000 estudantes brasileiros em Portugal. Em geral, tem havido uma muito boa integração desses estudantes em Portugal. E eles estão em áreas muito diversas. Estão na arquitetura, estão na engenharia, estão na medicina, estão nos nossos polos de desenvolvimento científico. E ainda agora o nosso Ministro do Ensino Superior e da Ciência esteve aqui em São Paulo e reunindo com parceiros das universidades e há uma muito boa cooperação a nível de universidades, institutos, a nível científico, e os estudantes brasileiros em Portugal, já são 9.000, espalhados pelas universidades do país, de Lisboa a Coimbra, Braga, Aveiro. Nós temos hoje muito mais universidades que a de Coimbra. Eu não sei se em relação à ortografia, eu francamente não me parece e não estou a ver que haja grandes dificuldades ortográficas dos brasileiros em Portugal. Não me parece. Eu vou-lhe contar uma história. O meu filho fez aqui a escola, eu estive 5 anos no Rio de Janeiro, e meu filho estudava português no Liceu Francês do Rio de Janeiro. E a professora de português era uma brasileira, foi muito bem, ela aprendeu a história do Brasil, sabe de cor o hino nacional, todo não, mas sabe umas estrofes. E, a certa altura, a professora corrigia, porque ele fazia anónimo e António com o circunflexo, e nós usamos o... E eu disse, olha, tu dizes à professora que tu escreves pela ortografia portuguesa, portanto, ela tem que compreender que tu não pões um acento circunflexo, pões um acento agudo. Ele explicou à professora, mas a professora continuava a corrigir. Então ele se adaptou e pôs o acento circunflexo. Hoje em Portugal ele escreve com acento agudo e escreve com acento circunflexo se vier ao Brasil. Como se vier ao Brasil, ele fala com o sotaque carioca, como eu nunca conseguiria, não é? Ministro, vamos seguir então no assunto intercâmbio cultural. Eu reparo muito, por exemplo, se a gente pegar ali Uruguai e Argentina, músicos como o Jorge Drexler, que é um músico uruguaio, o Fito Páez, que é um músico argentino, eles vão muito para a Espanha, assim como músicos espanhóis vêm muito para essa região aqui da nossa província cisplatina. Esse mesmo intercâmbio, embora as novelas brasileiras tenham feito muito sucesso em Portugal, mas esse mesmo intercâmbio a gente não vê com a mesma fluidez entre Brasil e Portugal, esse intercâmbio cultural. O senhor acabou de falar no outro bloco que fica surpreso quanto os brasileiros não conhecem quase, por exemplo, a parte de cinema português. O que dá para ser feito nesse sentido? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui à Europa, me assustou conseguir compreender melhor o espanhol de Madrid do que o português de Portugal. Só o idioma ou o que acontece? Eu vou explicar porque é que você entendeu melhor o espanhol de Madrid que o português de Portugal. É que o português de Portugal evoluiu, a fonética da língua portuguesa evoluiu em Portugal de uma forma que nós criámos muitas sílabas átonas, não pronunciamos parte das palavras. Repare que eu aqui estou fazendo
não é um esforço, mas estou procurando pronunciar as palavras de uma maneira clara e de uma maneira completa. Mas na conversação corrente em português se fala muito rapidamente e se omitem as consoantes mudas, caem, as consoantes mudas não, as vogais mudas, claro. As vogais tornam-se mudas, o E passa para I, depois já não se pronuncia. Então, o espanhol continua a pronunciar todas as letras da palavra. Por isso é que você entende melhor o espanhol, porque o espanhol tem um leque fonético mais baixo que o mais pequeno que o nosso. Mas só essa barreira? O que dá para fazer em termos culturais? É para explicar porque é que você entende o espanhol e não entendeu o português. Isso, eu quis explicar isso. A música, eu penso, olha, vocês têm aqui a Carminho, tem o António Zambujo, a Marisa. Hoje em dia as referências da música portuguesa são atuais, são modernas. Já não é apenas a Amália, já tem aqui. Por outro lado, hoje mesmo o Caetano Veloso está cantando em Lisboa neste momento e é um êxito, evidentemente as salas estão cheias, é uma loucura. A música brasileira é muito amada em Portugal, é uma música extraordinária, mas olha que a música portuguesa está chegando aqui a música nova de Portugal. Ministro. Roda aberta, Robinson. Ministro, eu queria pegar um pouco a sombra da integração cultural. Hoje eu fui ver o Diário de Notícias para me inteirar mais sobre o que está acontecendo em Portugal, e a manchete era, não tem a ver exatamente com Portugal, mas era a grande muralha de Calais, que está sendo financiada pelo Reino Unido, para impedir que os imigrantes cheguem ao Reino Unido pelo Canal da Mancha. Esse ano você teve o Brexit no Reino Unido, e como que o senhor vê essa questão da União Europeia? Portugal foi beneficiado pela injeção de dinheiro quando entrou na União Europeia, mas também foi muito cobrado, boa parte da crise, diante do problema da moeda única. Como é que o senhor vê Portugal dentro desse problema da União Europeia, de revés daquela ideia de uma unificação? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Nós vivemos num período muito crítico da União Europeia. Talvez no período mais crítico que ela conheceu, a União Europeia construiu-se de crise em crise, é verdade. Mas esta crise é uma crise muito profunda. O problema da imigração que apontou é realmente um problema muito, muito importante, ao qual, infelizmente, a União Europeia não tem sabido dar a resposta coerente, unida, que nós desejávamos que a União Europeia representasse. Houve um refluxo, uma reação de receio da parte da Europa em relação aos imigrantes, com exceção notável do governo alemão, que está pagando o preço eleitoral pela posição inteligente que teve, dizendo que a imigração era um desafio, mas era ao mesmo tempo uma chance para a Europa, e que não devíamos ver a imigração só como uma ameaça. Bom, essa posição está a custar muito eleitoralmente à senhora Merkel. Nós, em Portugal, temos a mesma ideia, que a imigração, nós somos um país tradicionalmente que acolhe as pessoas, que acolhe... É certo que nos podem dizer, mas vocês não têm o mesmo problema, porque vocês não têm uma tão grande pressão migratória. É verdade, não temos uma pressão migratória tão grande, mas quando se trata de cotas, quando a União Europeia tentou dividir e fazer cotas, nós cumprimos completamente a nossa cota. E não há reações, até hoje, não houve reações de xenofobia, de receio dos imigrantes, de culpar os imigrantes da crise económica. Isso nós não tivemos realmente em Portugal. Ministro, pegando o gancho da questão da saída da União Europeia da zona do euro, eu gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor defenderia a saída de Portugal? De maneira nenhuma, de forma alguma. Porque existem algumas correntes... Existe, sim, o Stiglitz disse isso. Nós, em Portugal, também temos pessoas extremamente importantes e coerentes. E dizem que a moeda sofreria ainda mais prejuízo se não sair. A moeda única tem que ter um governo económico unido e democraticamente legitimado. Podemos dizer que a moeda única foi um passo talvez grande demais e na altura teria sido talvez prematuro, porque a união monetária pressupunha uma união política e pressupunha uma legitimação política, tendendo, a uma união de Estados, mas podemos falar numa confederação. Eu não tenho medo dessa palavra. Mas a verdade é que as reações
é que se confundiu a europeização com globalização. Quando a globalização foi afetar o bem-estar e a vida dos europeus, os europeus culparam de uma maneira cega, como o chinês diz que o idiota olha o dedo, quando o sábio aponta para a lua, o idiota olha o dedo. Então houve a tendência para olhar para a União Europeia como a causa dos males, quando a realidade é a globalização, que é muito complicado, mas que a União Europeia tinha sido justamente construída para que trabalhássemos de forma unida e concertada, assumindo a globalização e inserindo-nos de uma maneira ativa e de uma maneira que fosse rentável para todos nessa globalização. Infelizmente, as coisas não correram exatamente desse modo. Agora, eu, em relação ao euro, acho que Portugal seria muito mau para Portugal sair do euro. Ministro, o senhor é um diplomata de carreira. Exatamente. E o nosso atual ministro da Cultura também é um diplomata. Sim. Ele é Marcelo Calero. Meu colega. O senhor acha que para um cargo de ministro da Cultura exige muita diplomacia? Sem dúvida. Tudo exige diplomacia, não é? Nós precisamos de diplomacia na nossa vida pessoal, na gestão dos nossos conflitos, nos conflitos económicos, nos conflitos entre Estados, nos conflitos entre grupos sociais. Essa diplomacia é sempre necessária. Eu penso que a carreira de diplomata tem a vantagem de nos habituar a um sentido de equilíbrio e a um sentido de negociação. Todo político tem que ser um negociador, claro. Mas nós somos, por profissão, negociadores. Quer dizer, trabalhamos toda a vida nesta área. Eu penso que é bom. Eu conheço o Marcelo Calero, estive com ele várias vezes, fizemos boa amizade e vamos continuar a conversar. E acho que sim, acho que os diplomatas fazem muito bons ministros da Cultura. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com o ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes. Voltamos para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes. Quem abre a roda é o Bruno Meyer. Ministro, durante sua carreira diplomática, você passou por várias cidades. Luanda, Madrid, Paris, Rio de Janeiro, Budapeste e Nova Delhi. De todas essas andanças, quem teve a melhor política pública de cultura e quem teve a pior? Destes países? Estava a pedir que avalie as políticas públicas de Brasil, Espanha, Índia e... Angola. Bom, eu conheço mais a política de cultura do Brasil. Penso que a política pública de cultura do Brasil tem um elemento muito bom e muito interessante, que é a Lei Rouanet. Tem depois, nós temos também o exemplo das entidades estaduais de cultura, como os SESCs, portanto, há aqui também uma descentralização da política cultural. E, portanto, eu penso que de todos os países em que estive, aquele em que a política cultural é mais interessante, não digo que seja nota 10, mas nenhum de nós tem, na portuguesa também não, valha-me Deus, mas eu penso que a mais interessante foi, sem dúvida, a política cultural brasileira. Agora... E quem você definitivamente não usaria como referência no seu mandato, por exemplo? Você quer que eu ofenda um Estado? Não, todos não, os Estados... só dizer ele é diplomata, ele é diplomata. Você não vai deixar ofender um Estado. A política cultural brasileira é considerada pouco atenta, para ser gentil, por todos nós, acredito, com museus, por exemplo. Os museus brasileiros vivem em estado de abandono. Museus e bibliotecas públicas. O senhor concorda com isso? O senhor não viu isso? No Brasil? Eu ouvi os diretores dos museus, eu vi os problemas que eles manifestaram. Eu visitei excelentes museus aqui, nestes dias. Em primeiro lugar, estive na Bienal, na Fundação Bienal, onde temos uma extraordinária Bienal de Artes. Mas eu tenho certeza que o senhor trata com mais carinho os museus e as bibliotecas de Portugal do que nós tratamos aqui. Se perguntar ao diretor do Museu de Arte Antiga, é capaz de dizer o contrário. Mas está bem.
Ministro, Ellen. A gente estava falando de política, falamos de política de imigração ali no outro bloco, e o senhor, pelo perfil que a gente tem aqui, é uma pessoa que esteve sempre mais posicionada a uma ala mais à esquerda do Partido Socialista. Aqui na América Latina e na Europa também, a gente está vendo uma mudança nesse rumo. Quer dizer, tivemos um período da esquerda e estamos voltando à direita. Dá para se manter em uma ala mais à esquerda de um Partido Socialista nos dias de hoje, com crise de imigração, com crise financeira, da maneira que está a Europa? O senhor consegue se manter ainda numa ala mais à esquerda de um Partido Socialista? A ala mais à esquerda do Partido Socialista chama-se social-democracia, que é um conceito que há uns anos, no tempo do esquerdismo, nos anos 70 do século passado, era considerado assim uma traição de classe. Hoje, os princípios da social-democracia, você veja, por exemplo, Corbyn na Inglaterra, que só está reafirmando os princípios essenciais da social-democracia, tal como em 45 foram enunciados pelo Beveridge. Hoje faz figura de esquerdista, mas hoje eu acho que houve uma viragem à direita demasiado pronunciada no mundo em termos ideológicos. Depois há o problema da globalização, os problemas reais, os problemas, isso evidentemente que têm que ser tratados e têm que ser tratados de maneira nova e tem que haver inovação no pensamento, tem que haver pensamento crítico. Agora, eu penso que a minha posição e a posição dos socialistas, dos sociais-democratas da Europa, não é uma posição assim tão extraordinariamente esquerdista. Nós estamos onde estávamos desde a Segunda Guerra Mundial. Os outros é que foram muito para a direita. Ministro, vai complementar? Eu fiz uma pesquisa e não há um termo de cooperação registrado no governo federal brasileiro com Portugal na área de cultura. Agora, me parece que existe, sim, uma agenda. Temos muitas áreas de cooperação. O senhor é diplomata e tem grande ligação com a área cultural. A escolha do teu nome, enfim, para essa função de ministro tem associação com a sua função de diplomata, com know-how para sair ao mundo em busca de parcerias. Que propostas o senhor tem para essa agenda que inclui o Brasil? Já há muita cooperação com o Brasil. Você tem que ver a cooperação que há com as universidades, a cooperação que há com os laboratórios, aí é mais ciência, mas a cooperação que há com as academias, a cooperação que há com os escritores. Há escritores portugueses que estão sendo editados aqui por editores brasileiros, há editoras portuguesas que estão trabalhando aqui como a Tinta da China. Tudo isso é cooperação. Não é pública, sim, mas é uma cooperação importante. Estamos aqui tratando de muitas... Eu me referi Nós o que fazemos? Nós temos pública. aqui o Instituto Camões, temos aqui o nosso Conselheiro Cultural na Embaixada em Brasília, temos aqui a nossa Embaixada e os nossos consulados e estamos fazendo, portanto, muitas ações. Apoiámos a Bienal, fizemos a exposição do Consulado de Portugal em São Paulo sobre os artistas portugueses presentes na Bienal. Apoiámos a exposição Portugal e os Portugueses do Museu Afro, que é uma exposição extraordinária de 42 artistas portugueses da contemporaneidade. Se você for a essa exposição, teve como curador Emanuel Araújo, essa exposição é uma excelente mostra da arte portuguesa contemporânea. E temos os nossos artistas que estão na Bienal, a Lourdes Castro e os outros que representam muito bem aqui a arte portuguesa. Portanto, nós temos muitas formas de cooperação. Mas o senhor vai sair em busca de outras cooperações? Claro, essa é uma agenda tua? Com certeza, tive várias reuniões aqui, muito boas, muito úteis, com muitas pessoas aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, e estamos procurando novas áreas de cooperação, estamos procurando lançar e anunciar novos projetos. Ana. Ainda sobre colaboração, a gente estava falando do Museu da Língua Portuguesa e dos conteúdos que vão ser doados. Assim, quais são as instituições que estão envolvidas nesse projeto de Portugal? No nosso projeto cultural, portanto, não pondo de lado as instituições privadas, as fundações privadas, as públicas, temos o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Instituto Camões e o Ministério da Cultura através, essencialmente, da Biblioteca Nacional de Portugal, do Arquivo Nacional de Torre do Tombo, de Portugal, e da Rádio e Televisão Portuguesa. Todas estas três instituições estão oferecendo o seu património digital para fortalecer, para reforçar o património digital do Museu da Língua Portuguesa. Robinson e Mônica.
Ministro, só queria retomar um pouco a questão da onda conservadora que o senhor mencionou no mundo. Como que o senhor explica? Por que isso está acontecendo? Isso seria um refluxo da crise de 2008? Sim. Quais são as condições que fizeram? E se o senhor, como um homem de esquerda, acha que os esquerdistas, se quiserem enfrentar esse dilema, devem permanecer na mesma situação que estavam? Quer dizer, essa questão estática da esquerda, ela beneficia o progressismo ou não? Quer dizer, como a esquerda tem que se repensar, evidentemente, se os problemas são novos. Não se pode pensar problemas novos com os esquemas antigos. O que temos é que manter certos princípios essenciais, porque o que falhou com a terceira via foi que, ao procurar encontrar uma confluência entre a vaga liberal e o pensamento de esquerda, acabou por ser submergida pela vaga liberal. Agora, nós não defendemos de maneira nenhuma um conceito estático de esquerda, enfim, pelo menos nós, os socialistas democráticos, porque não defendemos de maneira nenhuma continuar agarrados a um património de ideias e não pensar uma realidade que é completamente diferente, que mudou completamente com a globalização, com a digitalização, com as novas formas tecnológicas e, portanto, aí nós, evidentemente, concordamos que é necessário que a esquerda se repense e se repense face aos problemas que temos. Ministro, o senhor mencionou novas formas tecnológicas, queria falar um pouco sobre redes sociais e pegando um gancho do seu antecessor, que houve uma situação um pouco constrangedora, né, do João Soares, ele se demitiu, ou enfim, foi demitido, porque ele comentou no Facebook que críticos mereciam bofetadas, né, e aí acabou saindo do cargo, o senhor assumiu. Quando ele saiu, ele disse que ele não prescindia do direito de expressar sua opinião, fosse por onde fosse. O senhor expressa sua opinião no Facebook também? O senhor tem algum meio do gênero para expressar sua opinião? Concorda, enfim, com isso que ele mencionou de Eu não tenho deixar de Facebook, tenho Twitter institucional e Twitter pessoal e também não prescindo da minha liberdade de expressão. O meu antecessor, João Soares, foi ele que decidiu demitir-se. Houve um grande eco de algumas afirmações que ele fez no Facebook e João Soares, meu amigo e camarada, tomou a decisão de se demitir. Nessa altura, o Primeiro-Ministro pediu-me para eu assumir as funções. Estava eu embaixador no Conselho da Europa e muito longe de pensar que ia, no final da minha carreira diplomática, ter ainda funções políticas. Ministro, o Brasil, sobretudo neste momento de polarização política aguda, divide o universo ideológico político em esquerda e direita. Eu, particularmente, acho que esse universo tem mais matizes. Eu pergunto ao senhor o seguinte: se existe a esquerda e a direita, não existe necessariamente um centro? Não há a possibilidade de um terceiro? Dentro da esquerda e da direita há posições mais radicais e posições mais moderadas. Agora, eu penso que existir uma esquerda e uma direita é saudável, porque se pensamos um centro que engloba tudo e que responde às questões da mesma maneira, com o pensamento único, não estamos adiantando muito. Preferimos um debate onde, evidentemente, há posições mais radicais. Não, eu me refiro a uma terceira via, por exemplo. Que é Não, isso é se você considerar que a esquerda está cristalizada num determinado modelo. Aí você pode dizer que sim, que quer uma terceira via. Eu penso que não, que a esquerda pode evoluir, se pode transformar e pode agarrar o momento histórico, de acordo com os princípios fundamentais da igualdade de oportunidades, da proteção aos mais fracos, que até nem é um princípio cristão. E penso que aí a esquerda pode se reinventar, pode e tem que se reinventar. Perfeito. Roda aberta. O presidente Marcelo se manifestou em relação ao impeachment da presidente e disse que mantém relações com o país e não vi nenhuma crítica em relação ao processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu queria uma opinião do senhor com relação ao nosso recente acontecimento histórico-político no país. Minha opinião não vai ter porque eu sou ministro, mas posso lhe dizer, primeiro, que há um debate em Portugal
sobre este tema, porque nós estamos, evidentemente, sempre apaixonados pelo Brasil. Segundo, que a nossa posição como governo e como responsáveis políticos é que somos amigos do Brasil. A amizade com o Brasil vive em todas as conjunturas. Já estivemos em crise do lado de lá, já estivemos em crise do lado de cá, já tivemos ditadura do lado de lá, democracia do lado de cá, ditadura do lado de cá, democracia do lado. Tudo pode acontecer. O processo constitucional brasileiro não nos cabe a nós julgar, uma vez que é um processo que foi conduzido segundo as regras constitucionais. O juízo de fundo, é evidente que varia entre os portugueses e, nomeadamente, dentro da esquerda portuguesa. É evidente que há análises diferentes sobre este processo, mas a posição de Estado e a posição de um governante, necessariamente, a posição responsável é dizer os amigos brasileiros têm os seus problemas. Cumpriram suas regras constitucionais. Então, nós não temos que nos meter não temos que nos meter na casa dos outros. Podemos meter-nos como amigos, conversando. Mas eu estou aqui neste programa Roda Viva, sou responsável, sou Ministro do Governo de Portugal. E, portanto, digo como Governo de Portugal, como meu Presidente, como meu Primeiro-Ministro. Nós mantemos relações normais com o Governo brasileiro, que está formado de acordo com as regras constitucionais brasileiras e não fazemos juízos nem sobre o processo, porque isso também é um processo muito criticado e muito discutido. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o Ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o Ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes. Robinson, abre a roda. Ministro, eu queria tratar de um assunto que é particularmente caro ao senhor, que é a questão do livro. Há pouco tempo a gente teve aqui em São Paulo um congresso de livro digital e o Roger Chartier, que é um historiador francês, ele disse que achava que a cultura digital foi mais disruptiva do que disruptiva do que anglicismo, do que a criação da prensa pelo Gutenberg, que alterou não só o modo de fazer o livro, mas como o seu conteúdo. Eu queria saber de que maneira que o senhor acha que, de fato, isso é importante, que a venda de livro digital não teve o impacto que se imaginava há alguns anos atrás, é 5%, mais ou menos, a parcela. Mas como que o senhor vê o futuro do livro e os meios em que eles são publicados e como que isso, de alguma maneira, afeta ou não afeta a sua produção literária também? O grande problema, o livro, em primeiro lugar, está em competição com muitos outros conteúdos. Antes era a televisão, agora é o digital, a informação que se adquire rapidamente no digital e mesmo a consulta a obras de referência, tudo isso se faz hoje no digital, já não há enciclopédias, não é? Quer dizer, há enciclopédias, estão no digital. Isto dito, eu penso que o livro vai continuar, porque não há melhor forma de ler do que num livro. Agora, é evidente que quando você viaja, quando você sai, poder ter no Kindle, ali no aparelhozinho, 200 livros é extremamente interessante e aliciante. Eu penso que nós temos, exatamente como no tempo do Gutenberg, nós de repente temos uma extraordinária técnica para transmitir conteúdos. Não é uma técnica forçosamente que rebaixa os conteúdos estão lá. Às vezes o problema é as pessoas não saberem aceder à internet, isto é, para se consultar a internet tem que saber alguma coisa antes. Você não vai à internet e não tem imediatamente uma pesquisa o que quer se não souber aquilo que procura e se não tiver referências sobre aquilo que procura. A leitura, há quem goste muito da leitura no aparelho digital e não me parece mal, não me parece uma coisa má que se leia a Guerra e Paz num aparelhozinho Kindle, não? Acho uma excelente coisa, mas a Guerra e Paz continua a ser a Guerra e Paz. Ministro, o senhor ainda consegue ter tempo para escrever?
Escrever seus poemas? Como é que é o seu processo de criação? Eu escrevi... Sim, eu tenho 14 livros publicados. Eu escrevi ultimamente 3 em 2011, 2014, 2016. Portanto, mas já como ministro? Mas não, como ministro não. Você não era ministro, como né? Ministro, é isso não. que eu quero dizer. Você vai conseguir ter tempo. Eu sou ministro desde abril. Sim. Estou ainda, enfim... Conseguiu escrever de lá para cá? Não muito, não. Não. O poder não inspira. Não sei, há quem inspira, né? Eu vou pegar o gancho Bruna. dela Há quem inspira. para perguntar o que o senhor acha da literatura contemporânea brasileira e se o senhor daria o Nobel ao nosso poeta Ferreira Goulart. Com certeza. A poesia brasileira é muito boa, eu conheço a poesia brasileira bem, mas... talvez um pouco menos as últimas gerações, mas... temos um intercâmbio bom de poesia entre Portugal e Brasil, revistas, pessoas que vão de lá para cá há muito intercâmbio nessa área da poesia. O Ferreira Goulart é um grande poeta, certamente. Há poetas brasileiros que são absolutamente fundamentais na modernidade. O Carlos Drummond de Andrade. Há um poeta que eu gosto muito, que é o Manuel Bandeira. O João Cabral de Melo Neto é fundamental também na consciência poética da língua portuguesa. Quer dizer, para a língua portuguesa, os poetas brasileiros e prosadores, como João Guimarães Rosa, o João Guimarães Rosa deu o abanão na prosa portuguesa, em língua portuguesa, que possibilitou um Luandino Vieira, um Miyakoto. E agora, quem é que o João Guimarães Rosa tem como referência, tem como raiz? O Aquilino Ribeiro. Portanto, isto da língua, por isso as línguas não são... A língua não é nacional, a literatura é a literatura do mundo, claro, como o Goethe queria, mas é a literatura da língua. E a língua é comum, a língua é nossa. Nós temos a mesma língua. Às vezes há a tendência para dizer, não, os brasileiros falam diferente, não, os portugueses falam diferente, mas escrevemos da mesma maneira. Olha que a poesia do Drummond ou do João Cabral são tão importantes para qualquer pessoa em Portugal que se interesse por poesia, como os nossos grandes poetas, como todos os nossos grandes poetas. Ministro, nos últimos 5 anos a gente teve uma explosão no Brasil de feiras de livros, Sim. Feiras literárias em tudo que é lugar. De que forma e como a gente pode formar novos leitores? Sim, nós trabalhamos nisso. As feiras do livro aqui no Brasil, a Feira do Livro de Paraty, a Feira do Livro de Ouro Preto, essas feiras do livro foram muito participadas por escritores portugueses. Estamos muito satisfeitos com, por exemplo, no FLIP, no Festival do Livro de Paraty, temos tido sempre uma boa presença de escritores portugueses. O último ano foi o Ricardo Araújo Pereira, já tivemos o José Eduardo Agolusa, também lá embaixo no Passo Fundo, não é? Passo Fundo. No Rio Grande do Sul, tem um festival literário extraordinário. Portanto, a Jornada de Passo Fundo. Jornada de Passo Fundo. Nós temos participado, os nossos escritores têm participado nesses eventos. A formação do público leitor tem que se fazer a partir da escola, tem que se fazer a partir da família, tem que se fazer a partir da criação de gosto pela leitura, e isso tem que se fazer a todos os níveis da sociedade. Nós temos em Portugal um plano de promoção da leitura e estamos trabalhando para o tornar mais abrangente, para o tornar não apenas virado para a escola, mas também virá-lo mais para o adulto e motivar o adulto para a leitura. Já fazemos isso nas nossas bibliotecas públicas, claro, através de eventos, de atração de leitores, de conferências de escritores, mas queremos combinar a ação escolar já do Plano Nacional de Leitura com a ação generalizada das nossas bibliotecas, por forma a criar um programa integrado de promoção da leitura. O senhor falou da Jornada de Passo Fundo, e eu lembrei que certa vez eu conversei com a organizadora da jornada, que é uma pedagoga. Não houve esse. E ela... Foi feito esse? Foi? Não foi feito esse ano. Faz uns 2, 3 anos que a gente... Até porque é bienal, né? E ela comentou que uma das dificuldades de disseminar a literatura, a leitura, a formação de novos leitores no Brasil, é porque professor no Brasil não lê. Isso acontece em Portugal? Infelizmente também acontece, mas por isso mesmo também é muito importante atuar junto dos professores. Temos que pôr literatura nos cursos, não podemos abandonar a literatura, nem dizer que a literatura... O linguista diz, a literatura é um meio de expressão entre os outros, é um meio de comunicação
entre os outros. Bom, eu penso, e muitas outras pessoas pensam, que a literatura é essencial para o domínio da língua. Você não é capaz de dominar bem a sua língua, de dominar bem toda a capacidade expressiva que a língua tem, se não tiver uma literacia do literário, se me permite esta expressão. Se não souber ler a obra literária e não apenas o programa, o texto técnico, o texto didático, mas a literatura é importante. Isso nós queremos que continue a ser e sabemos que aqui no Brasil também há essa vontade de lutar pela literatura. Ellen e Ana. Ministro, há quem diga que na crise as artes funcionam melhor, produzem melhor. Eu quero saber se diante desse momento que o mundo está vivendo, aqui nós com crise política e econômica, Europa, crise econômica e de imigração, o senhor é um otimista em relação à cultura? Acha que produziremos melhor? E se sim, o senhor tem pelo menos um nome da literatura de língua portuguesa para apontar, para indicar como alguém que está captando muito bem o zeitgeist, o espírito deste momento de crise que a gente está vivendo? Sim, vou pensar um pouco nesse nome. Mas, em primeiro lugar, queria lhe dizer que a cultura é uma resistência. A cultura não é um mecanismo de adequação ao real, é um mecanismo de fricção com o real, de nós sermos ativos sobre a realidade e de termos uma consciência crítica da realidade. A arte é um momento, não é um momento de adequação, é um momento de resistência. Isso é muito visível aqui na Bienal de São Paulo e no tema desta Bienal de São Paulo. Eu penso que os grandes escritores portugueses, se é António Lobo Antunes, você encontra toda essa dimensão da crise num dia-a-dia, no dia-a-dia de pessoas muito comuns, de pessoas muito medianas, e essa linguagem do António Lobo Antunes acho que consegue refletir o impacto da crise atual, da crise económica e social nas pessoas. Mas certamente, se eu pensasse um pouquinho mais, encontraria mais autores ainda que exprimem esse espírito do tempo, como disse. Ana. Ministro, o senhor vem agora ao país nesse momento que ele está conflagrado entre dois polos, como disse o Augusto, como um ministro que veio da diplomacia. Mas o senhor também é um artista que tem origem de um lado político da esquerda. E como artista, como que o senhor vê a legitimidade da posição de artistas como o Raduan Assar, o Chico Buarque de Holanda e os artistas da Bienal que o senhor encontrou se colocando como agentes de esquerda, de resistência em relação ao atual governo? Eu respeito muito esses nomes que disse. Raduan Assar é o prémio Camões e Chico Buarque é o gênio universal. Bom, evidentemente, o que você me está perguntando é com que posição eu simpatizo. Eu não lhe vou dizer, mas eu acho que o artista tem a obrigação de intervir na cena pública. Eu acho que o artista não é obrigado a tratar os temas sociais e políticos na sua obra. A sua obra é a sua obra. Mas que o artista tenha uma posição e diga o que pensa, isso com certeza. Acho que o artista deve, se me perguntar o que eu penso em relação a Portugal, eu digo-lhe sem problema nenhum. Mas o Brasil, o que eu penso do Brasil é que o Brasil é um grande país, é uma grande cultura, é um país extraordinário e que o Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar esta crise, o Brasil vai superar esta crise, o Brasil vai ir em frente. É isso que eu lhe posso dizer do que penso do Brasil. Queria fazer uma pergunta ao poeta, ministro. O poeta, entre outras coisas, o poeta Vinícius de Moraes, ele dizia, e falava com seriedade isso, que ele tinha deixado de fazer poesias porque ele acha que só o poeta triste escreve grandes poemas, e ele não conseguia ser triste. Eu pergunto se o senhor acha, como poeta, que a tristeza também é fundamental. Às vezes as pessoas admiram-se dos meus poemas serem tão tristes e de eu estar tão bem disposto. Mas às vezes é quando eu estou mais divertido que escrevo os poemas mais tristes e mais inconsoláveis e mais desesperados. E quando estou muito deprimido, aí não dá mesmo para escrever poesia. Porque a poesia é sempre uma saída da depressão. Quando você escreve um poema, você está
está triunfando. Você está... Bom, o poema pode ser mau, o poema pode não prestar, bom, mas aí é a derrota. Mas no momento em que você o escreve, no momento em que você o cria, você é um vencedor. Você triunfou, você está conseguindo transformar alguma coisa em palavras. Então, naturalmente, o movimento de escrever um poema não é um movimento depressivo. Às vezes pode ser um remédio para a depressão, sim, mas, enfim. Roda aberta, temos alguns minutos ainda, poucos minutos. Ministro, não, é só uma questão. A questão dos direitos autorais tem sido debatido no mundo inteiro diante das novas tecnologias, tanto na questão do livro, especialmente no caso da música e outros. Como que o senhor vê essa questão e se essa questão está sendo encaminhada em Portugal? Aqui no Brasil a gente teve vários debates, enfim. Sim. Gostaria de conhecer melhor os debates no Brasil. Nós, em Portugal, estamos trabalhando esse tema muito com as nossas sociedades de direitos autorais, mas estamos numa negociação europeia também. Nós temos uma diretiva europeia sobre direitos, sobre os direitos de autor e os direitos conexos face à digitalização e estamos trabalhando em conjunto com os parceiros europeus. A última reunião que estive em Bruxelas, aliás, dos ministros da Cultura, a minha colega britânica estava muito contente e muito convencida que ia exercer a presidência seguidamente e a continuar os seus projetos. Infelizmente houve o Brexit e, enfim, naturalmente o Reino Unido, embora não tenha saído ainda da União Europeia, porque o Reino Unido continua na União Europeia, tal qual, mas o Reino Unido naturalmente não assumiu a presidência e por isso os projetos da minha colega inglesa, talvez eu tenha que os conhecer pessoalmente, mas como lhe digo, o Reino Unido continua a ser parte da União Europeia. O Reino Unido tem que acionar um mecanismo que está previsto no artigo, que eu agora não me lembro se é 70 ou 50, mas perdoarão. O Reino Unido tem que acionar um mecanismo que desencadeie um processo de saída. Isso está previsto nos tratados. E esse mecanismo normalmente está previsto durar 2 anos. Ora, o Reino Unido ainda não iniciou esse mecanismo. E muita gente diz, será que ele vai iniciar? Eu não sei, é uma questão inglesa, é uma questão britânica, é uma questão que os meus amigos britânicos saberão certamente resolver. Mas outro dia havia um alto figura da Goldman Sachs dizer não vai haver Brexit. Bem, infelizmente, é assim, coisas um bocadinho... O nosso tempo acabou. O senhor quer completar a resposta? Não, sobre o Brexit, eu não sei se haverá Brexit, se não haverá Brexit, mas, de facto, aquilo que iniciaria o processo de saída do Reino Unido da União Europeia ainda não foi pedido sequer pelo governo de Londres. Infelizmente, repito, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Robinson Borges, da Mônica Manir, da Ana Vaz, da Ellen Brown, do Bruno Meyer, da Bruna Lencioni e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Luiz Felipe de Castro Mendes. Muito obrigado, ministro, por esta entrevista. Eu acho que o senhor tornou bem mais claras aí as relações culturais entre os dois países, nossos dois países, que são seculares, fortíssimas, mas precisam ainda ser estreitadas mais ainda. Certamente. Quanto mais, melhor. Certamente. Boa noite e até segunda-feira.